A palavra do Senhor sempre tem estado maravilhosa. Como todos nós, então, temos a palavra de Cristo, Hebreus capítulo 2, versos 1 até o 10. Espero demonstrar. Hebreus capítulo 10, versos 1 a 10. Filho meu, aceitar essas palavras, seu mandamento, para fazeres ao tempo a sabedoria do teu ouvido, para ensinar o coração com entendimento, reclamares com entendimento, aos pais agora, e buscares a sabedoria como a prática, combater os lucros da sua prática, então entenderás o temor do Senhor e acharás o Senhor da sabedoria, da sua boca vem inteligência e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo, conserva o caminho dos seus santos. Entenderá a justiça e a verdade vai dizer. Nós sabemos lá em Lucas capítulo 16, para aprendemos que esses terrenos que vamos administrar e buscam a nudez e crescer. Mas a palavra de Deus mostra que nós devemos ficar sabedoria vem do alto, da mesma forma como a nudez, desejo, buscar um grande tesouro. As riquezas dessa. Devemos, primeiramente, reclamar e buscar pedir a Deus mudar realmente. Por isso, irmãos, eu convido a vocês todos nós temos confiança em oração e educar sobre essa sabedoria, para podermos entender, alcançarmos, recebermos essa riqueza espiritual. Então, vamos nessa lugar, Pai Altíssimo, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que possa abençoar o teu povo, que aqui está congregado, que estão ouvindo a nossa. Posso, Senhor, que o teu Santo Espírito esclarecer, posso, que o teu Santo Espírito ter mais sobre ele, inteligência e graça, para que seja esta verdade espirituais o grande Salvador, aquele que possui toda a riqueza, sabedoria e poder do mundo. Ele nós nos entendemos e a esperança. Santo Pai, nós entregamos o nosso pecado. Senhor, pastor Daniel, que vai ministrar, como a tua palavra. O Senhor nos dê capacidade para testemunhos, para vermos os olhos dos pais da verdade. Passo a palavra.
Pastor? Bom dia. Bom dia. Acho que já dá para iniciar aqui. Olha, Pode começar. dá só para você colocar a exibição, né, do orador, para aparecer só eu, se eu não me engano. Som. Deixa eu só ver aqui. Permitir que eu compartilhe, né? O meu vídeo está aparecendo? Oi? O meu vídeo está aparecendo? Eu vou desativar então o vídeo. Beleza. Vou desativar o som também, tá? E aí você pode A começar. hora, a hora que tiver alguma pergunta, você ativa o seu som, né? Isso. Você tem Beleza. algum microfone aí? Pior que não, eu tinha, mas... Tá. Eu vou aumentar e você pode começar. Beleza. Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente está tendo uma escola bíblica dominical um pouquinho diferente. Já participamos desse formato em outras oportunidades, mas comigo, né, eu estando um pouco longe e vocês na igreja, é a primeira vez. Mas tem um motivo justo para isso, né? O que eu vou esclarecer para vocês agora, brevemente, é que, como alguns irmãos sabem, né, e eu deixei para esclarecer hoje mesmo no domingo, que minha mãe, ela está com suspeita de Covid. Então, na quarta-feira à noite, ela não passou bem. Então, já na quarta-feira mesmo, né, ela foi medicada com os remédios, né, contra o Covid, né, a cloroquina, azitromicina, vermectina. E graças a Deus, na quinta-feira, na sexta, já estava muito bem, né, não apresentou mais nenhum sintoma. Mas a gente precisa fazer o teste, né? E é por isso, né, por causa dessa suspeita, eu também não apresento absolutamente nenhum sintoma, mas por causa dessa suspeita, né, uma precaução, né, em relação aos irmãos, eu resolvi hoje não participar presencialmente com vocês. À noite, se Deus assim permitir, quem pregará ou trará a mensagem para vocês, né, para todos nós, é o pastor Liberalino, ok? Então, eu também estarei online, né, ou melhor, né, estarei ouvindo e participando, né, do culto, né, aqui de casa, não estarei presente também, ok? Mas é só um esclarecimento, graças a Deus a minha mãe está muito bem, né, não apresenta mais sintomas, mas por precaução, a gente achou melhor não participar presencialmente. Amanhã ela vai fazer o teste, né, um teste mais preciso do Covid. E aí, né, durante a semana, se Deus quiser e não for nada, a gente volta a fazer tudo presencialmente de novo, ok? Então, meus irmãos, eu peço que vocês orem por isso, né, que não seja de fato Covid. De fato, ela tem um início de pneumonia bem pequeno, né, mas graças a Deus não tem se manifestado, né? Os sintomas não têm se manifestado e ela já está muito bem. Então, agradecer a Deus por isso e pedir que os irmãos continuem orando
por ela, né, por todos nós, né, e pelos restantes, né, dos enfermos da nossa igreja, enfim, conforme a gente tem orado. Orar pelo Vicente, pelo reverendo Daniel, que também está internado com Covid. Então, que Deus, assim, nos faça lembrar e orar por esses irmãos. Tá certo? Ok, meus irmãos, então vamos começar a nossa escola bíblica, a nossa aula, melhor dizendo, dando continuidade ao estudo que nós estamos tendo sobre o novo céu e a nova terra. Né? Um dos propósitos desse estudo é que, nesse momento de pandemia, de incertezas, medos, angústias, aflições, nós nos lembremos das grandes promessas do Senhor na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho certeza que isso já tem me abençoado vocês, e no término desse estudo, que se Deus permitir será hoje, a gente vai estar muito mais fortalecido contra os males deste mundo, né? Aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos também podem fazer perguntas. O Fernando Pisolato, o presbítero Fernando, estará, né, a postos aí para repassar as perguntas para mim, e que a gente haja como uma escola dominical mesmo, de uma maneira bem interativa, ok? Não somente eu falando aqui, mas vocês mesmo fazendo as perguntas que forem oportunas, tá ok? Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Creio que o Marcel já orou, pedindo para que Deus nos abençoe neste momento. Só preciso que o Fernando ative o meu compartilhamento aqui. Que eu não estou conseguindo compartilhar. Agora foi. Obrigado, Fernando. Não, não foi não. Foi, agora foi. Ok, vamos lá. Joia. Bom, meus irmãos, eu vou começar do início, né? Não é uma redundância, mas é só para a gente relembrar aquilo que nós já vimos. Bom, vamos lá. Bom, primeiro texto, que é o texto base, que está direcionando o nosso estudo, é: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Então, vivemos no mundo mal, vivemos e sofreremos neste mundo mal, mas a glória que há de ser revelada em nós, na vinda do Senhor Jesus Cristo, é infinitamente maior do que os nossos sofrimentos e aflições aqui. Então, isso é o que tem direcionado o nosso estudo. E que glória é essa? Próximo do fim, a gente viu que os tempos serão difíceis, e nós estamos vivendo nesses últimos tempos, nesses últimos dias. A iniquidade tem aumentado, os sinais têm confirmado que Jesus Cristo estava certo e está certo nas suas palavras. Então a gente precisa ficar vigilante. E a gente viu também que a condição dos mortos hoje em Cristo Jesus é que eles estão em estado intermediário, no céu, enquanto aqueles que morrem sem Cristo, rebeldes ao Senhor Jesus, eles estão num estado intermediário, que é o inferno. Então, o céu e o inferno são estados intermediários da alma. Quando a ressurreição vier, a ressurreição do último dia vier, então aqueles que estão no céu e aqueles que estão no inferno receberão novamente seus corpos e serão julgados. A gente vai ver isso hoje. Bom, próximo do fim também, na vinda do nosso Senhor Jesus, na vinda do Senhor Jesus, haverá condenação dos nossos inimigos, Satanás, a besta, o falso profeta, e os adoradores da besta. A gente já viu isso também. Agora, de uma maneira mais positiva, haverá restauração do planeta. Todo o planeta, toda a criação será restaurada com a vinda do Senhor Jesus. Lembrando que para que a nossa bênção e desfrutar das bênçãos do Senhor para nós seja completa, é necessário que todo o planeta seja restaurado e que nós vivamos como santos numa terra santa, que foi corrompida por causa do pecado do próprio homem. Nós também teremos a restauração do mundo animal.
Então, aquilo que causou inimizade entre os homens e os animais, que foi o pecado e a maldição da terra, será tirado também deste mundo. Então, o mundo animal será restaurado. Não haverá mais inimizade, medo, pavor dos animais em relação ao homem e vice-versa. Então, o mundo animal também será restaurado. Teremos absolutamente e total bom relacionamento com toda a criação, envolvendo os animais. Nós também vimos que todos os nossos relacionamentos humanos serão restaurados. Aquilo que foi corrompido pela queda, o casamento, as amizades, pais e filhos, vizinhos, enfim, não haverá mais nenhum tipo de inimizade. Nações não entrarão mais em guerra, judeus e gentios em Cristo foram reunidos e será todas as nações, todas as etnias, enfim, todos os povos da terra serão restaurados, totalmente restaurados e habitarão em plena harmonia. Nós vimos isso na semana passada também. E hoje, acho que a gente começou a ver, só que o tempo se esgotou e a gente deixou para hoje, a restauração do corpo. Quando o Senhor Jesus voltar, haverá restauração do nosso corpo. Então, uma coisa muito importante para a gente pensar e saber a respeito do último dia, na vinda do Senhor Jesus. 3 acontecimentos especiais para os crentes. Primeiro, a ressurreição dos justos. Na ressurreição do último dia, todos ressuscitarão, né? Mas para os justos, eles ressuscitarão para a vida eterna, para a presença do Senhor Jesus. Receberão corpos glorificados. No caso, a transformação dos justos. Nós seremos os que dormem, os que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, como diz o texto de Coríntios e de Tessalonicenses. Nós, os que estivermos aqui, vivos na vinda do Senhor Jesus, seremos transformados, teremos um corpo glorificado, e então haverá o arrebatamento, ressurreição dos justos, transformação ou glorificação dos justos, e o arrebatamento à presença do Senhor Jesus para o juízo final. Vamos abrir nos textos, então? 1 Coríntios 15, 50 a 58. Vamos lá. 1 Coríntios 15, dos 50 a 58. Um texto clássico a respeito da vinda do Senhor Jesus e da nossa nova condição. Ok? Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente em suas Bíblias. Diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, nós temos a ressurreição aqui, a transformação e então o arrebatamento. O arrebatamento não tão evidente nesse texto, mas a gente vai ver no texto de Tessalonicenses. Então, seremos transformados. O nosso corpo corruptível pelo pecado, corrupto por causa do pecado, será absolutamente transformado à semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Abram em 1 João 3:2. 1 João 3:2, que prova exatamente o que eu acabei de dizer.
1 João 3:2. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, já somos filhos de Deus, já somos santos, mas ainda não somos completamente santos. Não somos completamente a imagem de Jesus Cristo, no sentido de ser santo como ele é santo. Mas quando ele se manifestar, veremos como ele é e seremos como ele é também. Por isso que o verso 3 ainda diz: E a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. Seremos puros, seremos santos, absolutamente santos, à semelhança de Jesus Cristo. Teremos um corpo glorificado à semelhança do corpo de Jesus Cristo. É claro que na sua humanidade, ele continua sendo Deus homem, nós somente seremos homem, né, com um corpo glorificado à semelhança dele. Outro texto importante é de Filipenses 3, 19 a 21. Filipenses 3, 19 a 21. Vamos abrir. Diz o texto: O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. O apóstolo Paulo aqui está fazendo uma importante advertência contra os falsos mestres e aqueles que estão se dizendo crentes, mas só pensam nas coisas deste mundo, só se importam com as coisas deste mundo e desprezam a nossa pátria celestial. E o texto ainda vai dizer no verso 18 que eles são inimigos da cruz de Cristo. Mas o verso 20 continua dizendo: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, quando o Senhor Jesus voltar, não somente a nossa pátria, Jerusalém celestial, virá com ele, mas também nós teremos o nosso corpo de humilhação, ou seja, ainda é corrupto por causa do pecado, totalmente transformado à semelhança do corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Então, a restauração do nosso corpo é algo que Deus nos promete na nova terra, né, na vinda dele. E abramos agora em 1 Tessalonicenses 4:16. Diz o texto. Eu vou ler do 15, ok? 1 aos Tessalonicenses 4, do 15 em diante. Diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Aquilo que eu já mencionei. Quem já morreu em Cristo ressuscita primeiro. Então, nesse momento, nós temos o nosso corpo glorificado, e então, conforme vai dizer o texto, verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, um detalhe importante aqui que a gente tem que enfatizar, novamente, é que a vinda do Senhor Jesus será visível e absolutamente audível. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Até os mortos, ao ouvirem a voz da trombeta, ressuscitarão. Ou seja, não há um arrebatamento secreto. Não há 3 ou 4 vindas do Senhor Jesus. Só há mais uma vinda do Senhor Jesus, que nós chamamos de segunda vinda, pois a primeira foi na sua encarnação. A partir do momento que ele subiu aos céus, ele só vai vir mais uma vez, que é como o texto de Coríntios e o texto aqui de Tessalonicenses nos ensina. E será absolutamente visível para todos, para todo o mundo, né? Até para os mortos, pois todos ressuscitarão. Verso 17. Depois nós, os vivos,
os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, outra coisa importante aqui, eu já falei isso para vocês, mas só para não ter dúvida. O texto diz que nós seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E aí pode nos dar a impressão, então a gente vai viver para sempre com o Senhor no céu, nos ares, não é isso? Não. A partir do momento em que há ressurreição, há transformação, há o arrebatamento, os justos, os santos são arrebatados da terra, né? Essa terra receberá o juízo de Deus, a purificação de Deus. Então Deus, né, de uma maneira extraordinária, cataclísmica, né, purificará essa terra. Né? Nós não sabemos exatamente como Deus vai fazer isso, mas essa terra será destruída e refeita, será renovada, conforme a gente já viu na restauração do planeta. Essa é a restauração do planeta. Mas para que Deus destrua esse planeta, ou renove esse planeta, purifique esse planeta com fogo, é necessário que os justos, os santos, não estejam nele, naturalmente. É por isso que a gente aguarda, né, com o Senhor Jesus no arrebatamento, a morte de todos os ímpios que haverão na terra, o juízo de Deus temporal dos ímpios que estão na terra, e então purificada essa terra, aí os justos também, os injustos também ressuscitam, isso tudo no momento, não é no mesmo momento, mas é tudo no último dia. Os injustos, né, os ímpios ressuscitam também, e aí justos e injustos participam do juízo final, ok? Então, sim, Som. Liga aqui só para o pessoal ouvir também. Então quer dizer que aqueles filmes que mostram as pessoas sendo arrebatadas, cada um num tempo e tal, isso daí é mentira. isso aí é uma interpretação totalmente equivocada da palavra de Deus, né? Que o avião, o piloto some, né? Porque era crente, aí o avião começa a cair, né? O motorista do táxi some, aqueles filmes, né? Deixados para trás. Aquele filme é uma obra de ficção baseada numa doutrina, num ensinamento escatológico chamado dispensacionalismo, que entende que o mundo, a criação do mundo até a consumação do mundo, é dada por várias dispensações, onde Deus faz vários pactos com o ser humano, porque ele falhou. Então, ele falhou, faço outro pacto, ele falhou, faço outro pacto, e assim por diante. Mas, resumindo a história e concluindo o ponto aqui, Jesus só volta mais uma vez. Na visão deles, Jesus volta 3 ou 4 vezes. Então, a gente olha para a palavra de Deus e percebe que Jesus só volta uma vez. E o arrebatamento, ele é um evento que acontece no último dia, né? Quando Jesus volta, nos ressuscita, nos transforma, né? Nos arrebata, o juízo temporal de Deus sobre essa terra vem, a morte dos ímpios, de todos os ímpios, a purificação da terra e então a ressurreição dos ímpios para o juízo final. Tudo isso no último dia. Então, de fato, é um grande equívoco, uma grande distorção, vamos dizer assim, da palavra de Deus, creio que haverá esse tipo de arrebatamento secreto, porque a palavra de Deus diz trombeta, diz todo olho verá, diz que será um evento, né, mundial, né, cataclísmico, então não tem como ser secreto esse tipo de coisa. Então, é muito evidente pelos textos que nós lemos que a vinda do Senhor Jesus será visível, audível e, né, mundial. Então, de fato, não é correto esse tipo de filme, esse tipo de ensinamento. Isso é importante, né, para a gente entender também. Ok? Mas a gente vai ter a restauração do nosso corpo, meus irmãos. A aplicação disso, a aplicação bem básica para nós, dessa grande bênção que a gente vai receber na vinda do Senhor Jesus Cristo, é que
hoje nós somos pecadores ainda. Nós queremos ser despidos desse corpo mortal, desse corpo corruptível, desse corpo que ainda peca, desse corpo que ainda é fraco fraco por causa do pecado em nós, que ainda habita em nós, para receber um corpo que nunca mais pecará contra o Senhor. A grande questão, a grande motivação não é simplesmente ter um corpo novo igual ao do Senhor Jesus, um corpo glorificado, é mais do que isso. A grande motivação é que nós não vamos mais pecar contra Deus, nós não vamos mais entristecer o nosso Salvador, nós não vamos mais entristecer o grande Deus. E justamente por causa desse pecado em nós, foi que Jesus teve que vir à Terra. Jesus teve que vir, né, viver uma vida perfeita e morrer na cruz pelos nossos pecados. Se ele morreu pelos nossos pecados, derramando o seu precioso sangue, o nosso desejo enquanto crentes aqui é não pecar contra o Senhor, é lutar contra o pecado na nossa vida. Mas um dia esse pecado será absolutamente tirado de nós. E essa é a nossa grande esperança, uma das nossas grandes esperanças, que teremos um novo corpo, um corpo que não mais vai entristecer o nosso Deus, o Espírito Santo, o nosso Salvador, enfim. Então a gente tem que pensar, você peca, eu peco ainda, infelizmente. Nós temos pensamentos que ainda não agradam a Deus. Nós às vezes falamos coisas que machucam as pessoas, que ferem, né, que são desagradáveis na presença do nosso Deus, mas um dia tudo isso será tirado de nós, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, porque ele conquistou, ou ele sofreu o juízo de Deus no nosso lugar, derramando o seu sangue para redimir o nosso corpo. Ele ressuscitou, recebeu um corpo glorificado, para nos dar também um corpo glorificado, para mostrar que aquilo que ele é agora, nós seremos também. E isso deve gerar em nós um desejo de ser como ele, cada dia mais. Porque foi para isso mesmo que Deus nos salvou, para sermos cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus e quando ele voltar, plenamente semelhantes a ele, no seu caráter, nas suas virtudes, com o seu corpo glorificado, enfim. Então a gente tem que pensar nessa restauração do corpo não simplesmente como uma bênção de ter um corpo perfeito, mas muito mais do que isso, eu não vou mais pecar contra o meu Deus. Eu vou viver de uma maneira santa diante dele para toda a eternidade na presença dele. Né? Glória a Deus por isso. Nós não sabemos todo o poder que terá o nosso corpo. Né? Jesus, quando com um corpo glorificado, ele atravessou paredes, né? Ele, de repente, saiu de um lugar e foi para o outro. É claro que a gente pode pensar que Jesus, como Deus, ele poderia fazer essas coisas. Mas nós receberemos um corpo físico poderoso no sentido de que não somente seremos absolutamente santos, mas também será algo que a gente nem consegue imaginar. Né? A transformação que será gerada em nós. Nós continuaremos a ser limitados, né, porque nós somos seres humanos, nós continuamos a ser criaturas, nós não somos Deus, mas teremos um corpo perfeito. E a perfeição, a glória e o poder deste corpo só está reservado para nós conhecer e desfrutar quando Jesus voltar. Mas a gente pode ter certeza que esse corpo glorioso, ele será muito mais do que a gente consegue imaginar. Ok? Vamos lá. Nenhuma pergunta a respeito desse ponto? Tem uma pergunta, só um minutinho. Sim. O pastor, Dentro do conceito que podia ver, o Shabbat, não é um trono da gente. Como será isso? sim, o Marcel falou que cada evento escatológico ele tem um tempo e a pergunta dele é que vai ter o dia D
né? Mas terão vários eventos, né? Então, assim, quando que vai acontecer esse tipo de coisa? Hã? Até o julgamento, entendi. Até o julgamento, como que vão ser esses eventos até a consumação de tudo, né? É isso? E também com relação a esse dia, dentro a gente acha que na cabeça da gente, o nosso tempo ele é horário. Olha, Sim. lá na presença de Deus é diferente, é eternidade. Então, vai ser rápido, curto. Sim. Você ouviu esse final? Entendi. O que a Bíblia nos ensina é que será no último dia. Nós estamos nos últimos dias e essas coisas acontecerão de uma maneira final, na vinda do Senhor Jesus, né, nesse último dia. Se é um tempo de eras ou tempo de um dia, a Bíblia não deixa absolutamente claro, mas ela deixa mais a entender que será um dia mesmo de 24 horas, onde todas essas coisas acontecerão, sendo o último dia. Então, nesse último dia, as coisas não acontecem, vamos dizer assim, simultaneamente. Elas acontecem numa progressão. Então, como eu informei, quando o Senhor Jesus voltar, a ressurreição dos justos, a transformação dos justos que não morreram, o arrebatamento da igreja. Ok, subiram. Quem fica na terra? Os ímpios. Os ímpios vivos não serão transformados, eles serão mortos, porque o salário do pecado é a morte, e eles sofrerão a morte em toda a sua plenitude. Eles morrerão e ressuscitarão para o dia do juízo, não, para o momento do juízo, que está para acontecer na sequência. Então, eles ressuscitam, então todos, a igreja, né, o povo que estava com Jesus nos ares, vem, né, diante do trono, assim como os ímpios mortos ressuscitam para o juízo, né, para esse momento do juízo ao redor do trono, como diz Apocalipse 20, e aí haverá o juízo final. Agora, é um momento assim que a gente não consegue descrever o tempo com detalhes. Ah, quanto vai durar? 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, 2 horas? A gente não consegue assim ter essa ideia. Mas a Bíblia deixa claro que isso vai acontecer no último dia, naquele dia, como o Marcelo mencionou aí, o dia D, né? O dia da vinda de Cristo. Todos serão julgados, né, cada um segundo as suas obras, de acordo com o que se acham nos livros das obras, lá de Apocalipse 20, e os que creram no Senhor Jesus, fizeram o bem, vida eterna. Os que permaneceram no mal, em rebeldia contra o Senhor Jesus, para o lago de fogo, né, e principalmente aqueles que não foram inscritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, a gente não tem, assim, detalhe do tempo, hora, que isso vai levar. Mas a Bíblia deixa claro que vai ser, assim, no último dia, né? Será um dia especial. E esse dia, a gente não consegue, vamos dizer assim, cogitar ou detalhar, né? Mas é um dia especial que Deus reservou para realizar todos esses eventos. Ok? Legal. Era só um minutinho. É difícil a gente perceber, humanamente impossível, né? Porque quando o julgamento, imagina você no tribunal, as pessoas passando, você julgar pela nossa obra, imagina ter que produzir. Então a gente fica imaginando como será isso, porque passar milhões de pessoas. Então, Sim. na minha cabeça, eu não posso comprar com o tempo humano, né? Porque senão, Sim, já era. exato, sim. Lembrando que para Deus, é claro que a gente não consegue aplicar totalmente esse verso, né, a essa situação, mas para Deus um dia é como 1000 anos, né, e 1000 anos como um dia. Enfim, né, mas nesse dia, né, será um dia especial, né, que a gente não consegue mensurar por tempo, né, na nossa mente limitada e temporal que o tempo de cada evento, né? Então, é algo que está, vamos dizer assim,
misterioso ainda para nós, é um mistério para nós, que Deus só vai revelar de fato quando acontecer, certo? Como a Esther falou, ao mesmo tempo Deus é onipresente, né? Então, pode ter vários julgamentos ao mesmo tempo, né? Exato, né? Sim, tudo ser julgado imediatamente diante dele, né? Ele é onisciente, na verdade, né? Nesse sentido. Sim. O Fernando tem uma pergunta, pastor. Se você não conseguiu ouvir, você me avisa que daí que ele ouviu do Marcel. Aí se não. É uma pergunta, porque o próprio Apocalipse ele fala, né, se você não estiver no banquete de Cristo, você estará sendo servido como ser os abutres. Então, Sim. esse é o último dia, né? E isso que o Fernando acabou de mencionar é o julgamento, temporal que Deus vai fazer no último dia, quando os justos já estiverem arrebatados, que está lá em Apocalipse 19. Acho que a gente vai chegar nesse texto mais para frente. Mas é isso mesmo. Vai acontecer nesse dia que Jesus voltar. Mas os santos já estarão arrebatados nesse dia. O João tem uma pergunta ou uma colocação também. Ok, vai lá. A pergunta é o seguinte: após a glorificação, né, que nós recebemos um corpo transformado, se nós vamos ter lembrança da nossa vida aqui na Terra, essa vida passageira. Joia, teremos. Teremos, a Bíblia fala que assim, primeira coisa, né? Essa pergunta vem porque lá em Isaías fala que não haverão lembranças das coisas passadas, tal, tudo se fez novo. Mas o não ter lembrança não é que a gente vai perder a memória, né, daquilo que aconteceu. É porque as coisas passadas são essa corrupção, essa maldade, tudo aquilo que se passou já não trará mais aflição para os crentes, para aqueles que estarão com o corpo glorificado. Então, é uma linguagem figurada para mostrar que a corrupção, a maldade e as más lembranças deste mundo não mais afligirão aqueles que estarão com o corpo glorificado e estarão com Cristo para sempre. Agora, de uma maneira mais lógica, né, respondendo à pergunta, eu respondi de uma maneira mais interpretativa de Isaías, mas agora de uma maneira mais lógica. O Senhor Jesus não deixaria, Deus, o nosso Pai, não deixaria, o Espírito não deixaria que as nossas memórias, né, do passado fossem esquecidas, porque a gente deveria lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Imagina só, se a gente perde a memória de tudo que aconteceu, a gente não lembraria do que Cristo fez por nós, da nossa pecaminosidade e da tamanha graça e da tamanha misericórdia do Senhor Jesus. Ao ponto de olhar para o Senhor Jesus, né, com os seus cravos nas mãos, que permanecerão para sempre, né, a gente vai olhar assim e perguntar, ué, mas que cravo que é esse, Senhor Jesus? Eu não sei. Não, na verdade a gente vai saber, porque aqueles cravos mostrarão ou lembrarão a todos os justos na presença do Senhor Jesus que ele um dia morreu pelos nossos pecados e que nós não merecemos estar ali na presença dele. Foi pura graça. Jesus, com seus cravos à vista, mostrará para nós que ele pagou o preço pelos nossos pecados. E é só por Pastor, isso que nós estamos na presença dele. e, Isso vai ser bem claro para nós na nova terra, né? Por isso que a gente não vai esquecer das coisas que se passaram. Pode falar. e aproveitando, né, esse tipo de lembrança vai nos fazer, na verdade, dar mais glória ainda a esse Deus, porque a gente vai ter a certeza de que eu não merecia estar ali. Então, assim, o meu louvor vai ser mais com mais prazer ainda. Sim, exato. É com mais, vamos dizer assim, fundamento, né? Adão louvava e glorificava Deus antes da queda, mas
assim, ele não tinha pecado, ele foi criado puro. Mas nós, com o corpo glorificado, teremos um motivo ainda maior para glorificar o nosso Deus, para louvar o nosso Deus, adorar o nosso Deus, porque nós merecíamos estar no lago de fogo agora, mas agora estamos na presença do Cordeiro, né, na presença graciosa do Cordeiro, né, por aquele que morreu pelos nossos pecados, que derramou o seu sangue, enfim. Então, é uma alegria e uma plenitude de alegria muito maior do que Adão recebeu quando ele foi criado, porque lá ele não tinha pecado. Nós temos pecado e fomos salvos, resgatados por Jesus. Então, essa lembrança ela estará bem vívida na nossa mente, né? É claro que as nossas lembranças, né, conforme eu já disse, não mais nos entristecerão, né? Os pecados cometidos não vai mais, eu creio, trazer tristeza para a gente, porque Cristo já nos redimiu, a alegria será completa. Ao mesmo tempo, infelizmente, as pessoas, ou felizmente, né, segundo a justiça santa e sábia de Deus, aqueles que nós conhecíamos até mesmo, né, hoje nos traz tristeza, dos nossos parentes que não são eleitos e que resolveram constantemente se rebelar contra Deus e estão no lago de fogo, não trarão a nós essa tristeza, porque nós estaremos meditando de uma maneira perfeita na plena justiça de Deus, realizada na cruz e realizada no dia do juízo final. Então a gente vai dar glória a Deus pela sua santidade, né? Não simplesmente porque ele mandou algum parente que era nosso enquanto a gente vivia, né, na terra, né, para o inferno, para o lago de fogo. Então a gente vai louvar de uma maneira plena todos os atributos de Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua ira, o seu amor, a sua bondade, sua misericórdia, enfim. Tudo isso por quê? Porque nós lembramos dessas coisas. A gente não vai ter como louvar todos os atributos de Deus se a gente não lembra daquilo que o próprio Deus manifestou no decorrer das eras passadas. Certo? Fernando Sim. vai... É tanto que em Apocalipse 6:10 eles, os santos estão clamando, né, por justiça Certo. contra aqueles que levantavam contra eles. Então, isso a gente mostra como nós teremos nossas lembranças. Senão eles teriam esquecido que eles Isso. foram erradicados. Exato. É claro que são dois momentos diferentes, né? O momento ali de Apocalipse 6 é antes do dia da ressurreição, antes do dia do julgamento. E a pergunta do João foi na glorificação. Mas uma coisa tem, de certa forma, ligação com a outra, sim, né? A gente vai lembrar de tudo, porque a gente vai louvar a justiça de Deus. Se antes da ressurreição, antes do dia final, as almas dos justos clamam por justiça, quando a justiça for realizada no dia do juízo final, eles vão lembrar: glória ao Senhor, porque realizou a sua justiça. É o que diz Apocalipse 15, né? Grandes são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso. Né? Vamos abrir lá, Apocalipse 15, só para completar essa ideia do João e do Fernando. Apocalipse 15, do verso 2 ao verso 4. Olha só o que diz. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, no capítulo 15, nós temos aí uma série, né, de cumprimento dos flagelos, que culmina no cântico de todo o povo de Deus, naqueles que estão diante de Deus, os vencedores da besta, enfim, todos os santos, louvando a justiça de Deus, louvando os caminhos de Deus, louvando a santidade de Deus. Tudo isso por quê? Porque Deus realizou seus juízos. Se nós estivéssemos, esquecêssemos
né, ou não tivéssemos lembrança, a gente não ia ter como louvar a justiça, a santidade, os caminhos de Deus, certo? Então, só para completar esses dois pontos aí. Ô, pastor, Sim. coisa aqui. Ao mesmo tempo que a lembrança vai ser uma coisa muito boa para a gente lembrar da graça e misericórdia de Deus, vai ser uma coisa muito ruim para o incrédulo também, do inferno, né? Para pensar, o remorso, poderia ter feito, né? Eu acho que vai ser uma coisa muito ruim também. Ok. Eu não ouvi o comecinho, mas o final eu ouvi, talvez eu tenha entendido. Pode Só para falar. explicar, ao mesmo tempo que é bom para o crente, né, para aquele que entendeu, para ele poder louvar, para o incrédulo que vai viver eternamente sofrendo, a lembrança vai ser muito ruim. Ah, sim, com certeza, exato. Assim, eles não vão se arrepender das suas obras. A palavra de Deus diz que arrependimento verdadeiro só vem por meio da graça do Espírito. Então, eles, no lago de fogo, eles não se arrependerão de suas obras, mas, de fato, eles saberão muito bem porque eles estão ali, né? Por isso haverá lembrança também, né? É bem colocado. E uma outra... tem uma pergunta da Keila aqui, você vai falar disso daqui? Queria depois eu coloco da Keila. Mas eu pergunto assim, né? Porque eu acho óbvio dizer que nós vamos lembrar das coisas, porque a igreja, o Deus vai fazer um cumprimento, e vai ser os conjunturas, ela vai glorificar a Deus só no 19, o 19 fala do conjunto do céu, que Deus vai sentenciar e mais um pouco vai ser declarado. Vai chegar nesse nível, né? Aí vai ser glorificador, quer dizer, a gente vai estar livre desse ano, fazendo um julgamento, tendo livro. A gente não vai sofrer. Aqui diz que a gente vai se alegrar. Entendeu? A gente vai alegrar no juízo de Deus. Em Deus sem justiça. Você ouviu? Mais ou menos, mas eu acho que eu entendi. Os justos vão se alegrar no juízo de Deus, né? Conforme o Apocalipse 15 aqui. Se alegrar por quê? Porque Deus realizou as suas obras de justiça, ou seja, eles lembrarão de tudo aquilo que Deus fez, né? E por que Deus fez, né? Sim. Uma outra questão aqui da Keila, que ela colocou, Sim. aqui no YouTube, ela colocou o seguinte: pastor, em Apocalipse diz que abrirá os livros, né, que Jesus abrirá os livros. Esses livros serão de nossas obras, apesar de estarmos salvos, para receber cada um seu galardão, alguns maiores, outros menores? Exato, exatamente isso. Lá em Apocalipse 20, fala de 11 a 15, fala sobre livros e um livro especial que é o livro da vida. Aqueles que estão no livro da vida serão naturalmente, né, absolvidos e estarão para sempre com Jesus. Mas os livros das obras, que são as obras de todos, né, serão abertos, no caso dos injustos, dos ímpios, para a gradação de condenação. Uns sofrerão mais do que o outro no lago de fogo. A gente não, todo sofrimento vai ser terrível, né? Mas, de fato, uns sofrerão mais do que o outro. Jesus diz claramente em relação aos ímpios, né, quando ele estava em Tiro e Sidom, né, e Cafarnaum, né, haverá mais rigor para Tiro e Sidom do que para Sodoma e Gomorra, porque eles receberam mais revelação da parte de Deus. Cafarnaum receberia um juízo muito maior, porque se os ninivitas tivessem ouvido o que eles ouviram, eles já teriam se arrependido. Enfim, então a gradação de condenação, de juízo, tanto no inferno, quanto gradação de recompensas ou galardões para os justos, para os santos, no novo céu e na nova terra. Então, é isso mesmo, Keila. Então, os livros das obras dos justos, naturalmente, serão abertos, mas receberão as recompensas pela graça de Deus por aquilo que fizeram, né, a partir do momento da sua conversão a Jesus Cristo. Beleza? Acho que aqui tranquilo. Beleza, vamos continuar aqui então. Marcelo, parece um pouquinho. Toda a nossa tecnologia, todo o conhecimento que nós temos, isso vai ser
aproveitar. Quer dizer, o ser humano adquiriu vários conhecimentos de toda a sua história da Terra, toda a forma de conhecimento, isso vai ser utilizado, isso vai ser para Deus. Não entendi. Não, Entendi. todo conhecimento, tecnologia, por exemplo, que foi adquirido de conhecimento do ser humano, será utilizado e isso para a glória de Deus, né? Foi a colocação. Isso mesmo. E será utilizado e será absolutamente e perfeitamente aperfeiçoado. Isso é uma outra coisa aí que acontece na restauração do planeta. Deus deu o planeta para a gente dominar e aperfeiçoar para o bem do povo, né? Para a glória de Deus e para o bem da humanidade. E no novo céu, nova terra, naturalmente, esse conhecimento já adquirido ele será potencializado. Joia. Irmãos, a maior das bênçãos, a gente já viu muitas, né? A gente só olhar para a bênção da restauração do planeta, dos animais, né, do nosso corpo, enfim, já são bênçãos assim que a gente não consegue, né, imaginar de tão grande que são. Mas a maior delas, se a gente não pensar nisso, a maior delas é a nossa restauração plena da comunhão com Deus. Então, esse é o intento de Deus para a humanidade. Restaurar, o principal, né? Restaurar os seus eleitos, perdidos e degradados por causa do pecado, a sua plena comunhão novamente. Vamos ver algumas profecias e o cumprimento delas. Isaías 7,14, que é um texto bem conhecido. Vamos abrir lá. Isaías 7,14 diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, essa profecia foi cumprida em algum momento lá na época de Isaías, mas foi cumprida de uma maneira perfeita, claro, em Mateus 1, 23. Vamos abrir lá. Lembrando que aqui temos mais uma perspectiva profética, né? Uma profecia se cumprindo além do momento em que ela foi proferida. Mateus 1, 23 diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui nós temos o contexto em que o anjo aparece para José e orienta para que ele não tema receber Maria, porque o que dela foi gerado, veio do Espírito Santo, e que ela dará à luz um filho, e lhe chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, enfim. Então, esse Jesus, essa criança do ventre de Maria, é o cumprimento pleno da promessa de Isaías 7,14. Então, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Essa é a ênfase que eu quero dar aqui. Deus conosco por quê? O Deus que não nos abandonou, o Deus que não rejeitou o seu povo, o Deus que veio para salvar o seu povo, reconciliar o seu povo consigo mesmo. Esse é Jesus. Então, a nossa plena comunhão com Deus é restaurada por meio de Cristo Jesus, da segunda pessoa da Trindade, né, de uma maneira específica. Mas, é claro, por mandato de Deus o Pai e pela ação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. Mas a plena comunhão com Deus é restaurada, como diz as profecias. Apocalipse 21, 1 a 7 é o cumprimento final dessa profecia. Apocalipse 21, de 1 a 7, nos diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Lembre-se bem, descia do céu. Assim como os santos estão nos céus, a Nova Jerusalém está sendo preparada por Deus, por Jesus, a nós. E vai vir do céu. Da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, temos aqui a figura da cidade celestial descendo como a noiva de Cristo, como o povo de Deus, e a própria cidade será instaurada na nova terra. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aqui a gente tem a maior das promessas, de todas. Deus habitará conosco. Deus estará conosco. O Emanuel, Deus conosco, estará plenamente se cumprido aqui em Apocalipse 21, 3. A nossa comunhão com Deus novamente foi restaurada na sua plenitude e perfeição. Muito mais, aliás, do que era com Adão. Agora, o nosso louvor a Deus é muito maior por conta de tudo aquilo que Deus fez por nós, sendo nós imerecedores. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, a plenitude do cumprimento da promessa de Isaías 14 é Apocalipse 21. Então, o principal bênção que a gente recebe não é simplesmente não sofrer, não ter pecado, não é ter um corpo glorificado, habitar numa terra, né, perfeita, mas acima de tudo, acima de todas as bênçãos, é estarmos em plena, absoluta comunhão com Deus na sua própria presença, né? Jesus Cristo face a face conosco. Deus estará conosco, o Emanuel, na nossa presença. Salmo 6, 16, 2, diz assim, complementando, né, a plenitude dessa bênção. 2 e 11, na verdade. Diz o texto, diz Davi: Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. E 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Não é simplesmente a ausência de males, mas é a presença de Deus é que traz alegria para o verdadeiro santo. Então, isso a gente precisa ter muito bem firmado na nossa mente. Não é a ausência de males que traz a nossa maior felicidade, mas é a presença de Deus em nós. Alguns teólogos dizem, já disseram no decorrer da história, um inferno com Jesus é o céu, e o céu sem Jesus é o inferno. Então, aquela grande pergunta, né, que a gente já fez em outros estudos, você estaria feliz no céu ou no novo céu e na nova terra se Jesus não estivesse lá? Se você diz sim, então você tem um ídolo e você não entendeu bem o que é essa comunhão com Deus. Comunhão com Deus e perfeita felicidade é onde Jesus está. Não apenas onde não há males, não há pecado e não há corrupção, mas é onde Jesus está. Salmo 73 também diz a mesma coisa. Em outras palavras, diz aí, do 24 ao 26, Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A minha herança não é somente aquilo que Cristo conquistou para mim, novo céu, nova terra, né, virtudes perfeitas, enfim, não. A minha herança, a grande, o tesouro supremo da minha alma, da minha vida para todo sempre, é o próprio Deus, é a presença do próprio Deus comigo, né? O Emanuel, Deus conosco. Então, essa comunhão com Deus, esse prazer em Deus, esse deleite em Deus, ele será completo. Mas, uma coisa para se lembrar, ele já existe na nossa vida hoje, de todo aquele que crê em Jesus Cristo. O deleite em Deus, o prazer em Jesus Cristo, ele já existe hoje. E imagine esse prazer que você tem em Deus, se você de fato tem, né? Isso eu quero que cada um sonde o seu próprio coração. E pense no novo céu e nova terra e esse prazer em Jesus Cristo de uma maneira perfeita, sem desvio, sem tentações,
sem males. Então, é essa alegria, esse deleite, esse prazer em Deus, que é a grande e maior bênção que a gente recebe no novo céu e nova terra. Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Então, a gente tem que pensar a partir de agora, como tem sido a nossa comunhão com Deus, e quando eu digo comunhão com Deus, é prazer em Deus. Não é simplesmente saber que não vai para o inferno, mas é ter prazer em ter Deus com você, Deus consolando a sua alma, sendo a sua fortaleza, sendo o seu refúgio, tirando do seu coração as ansiedades, dando ao seu coração, né, intrepidez, coragem, força, ânimo para vencer as tribulações deste mundo até que ele volte, ou até o momento em que ele nos chame. Então, essa comunhão com Deus é que deve ser buscada, né, e que deve ser evidenciada dia a dia em nossas vidas por meio das nossas obras. Né? A leitura, naturalmente, da Bíblia, a meditação, busca por aprender mais a palavra de Deus, estudar, conhecer mais esse Deus, né? O maior deleite na oração. A oração é uma das grandes evidências de um crente verdadeiro, porque até o conhecimento da palavra, um conhecimento mais profundo da palavra, qualquer pessoa pode ter, mas a oração é a pessoa com Deus. É uma evidência de que ela busca Deus por si só. Às vezes o conhecimento as pessoas buscam até por motivo orgulhoso, né, arrogante, soberbo, enfim. Mas a oração é de fato a humilhação da alma do crente, a humilhação da alma do Filho de Deus diante daquele Deus que ele não vê, mas que tem comunhão, que busca comunhão. Então, palavra, oração e, naturalmente, a comunhão com os irmãos refletem o deleite, o prazer que nós temos em Deus, porque nos irmãos a gente vê também a presença de Cristo, a presença de Jesus, né? E a igreja junta, ela manifesta as virtudes desse Deus. Não somente eu manifesto as virtudes de Deus com os meus dons que Ele mesmo me deu, mas quando a igreja reunida, cada um com o seu dom, a gente manifesta de uma maneira mais plena as virtudes, a semelhança, a pureza e a santidade de Jesus Cristo. Por isso que quanto mais firme for a nossa comunhão com Deus, nosso prazer em Deus, mais firme também, naturalmente, vai ser a nossa comunhão com a igreja. Pastor, por isso que uma das coisas que mais demonstra como está a nossa relação, a nossa comunhão com Deus hoje, são alguns pontos que a gente vai ter de forma eterna, né? Então, um dos pontos principais da igreja, na verdade, o ápice da igreja é o próprio culto público, né? Então, o culto público, ele é aquilo que nós faremos de forma eterna, né? E se isso não é o nosso prazer, né? Talvez isso não seja aquilo que nós queremos para o futuro, para a nossa vida como de forma eterna, viver assim, gozando das maiores bênçãos, que é exatamente louvar a Deus, né? Tanto que algumas pessoas às vezes ficam falando, vou ficar no céu lá louvando a Deus, vou ficar só cantando, vai ficar só... Parece que isso é um menosprezo aquilo que é o que deve ser o ápice do cristão, né? Aquilo que é o mais precioso para o cristão. Resumindo, né, o que você está dizendo, aquele que não tem prazer na adoração aqui na terra vai se sentir entediado no céu, ou no novo céu e na nova terra. É claro que lá no novo céu e nova terra não vai ter só adoração pública, né, e cultica, solene, vamos dizer assim. A adoração, ela será toda a nossa vida, né, todo o nosso trabalho, nosso conviver com os irmãos, enfim. Mas, de fato, né, a Bíblia deixa muito mais evidência e clara que a adoração diante do trono, diante de Deus, será uma das grandes marcas do novo céu e da nova terra. Então, se a gente não tem prazer, né, na adoração hoje, né, o céu a nova terra, o novo céu,
vai ser um tédio. Então, ou, é claro que isso não vai ser, né? É só uma afirmação retórica. É claro que não vai ser. Mas o ponto é, se não há amor pela adoração, não há amor pelo culto público hoje, não há prazer no culto hoje, nesta vida, é uma evidência de que ou o crente está muito afastado de Deus, ou ele não é crente. Porque a adoração é o ápice, né, do povo de Deus aqui na terra e vai ser no céu também. Então, uma boa lembrança daquilo que de fato reflete, né, nos dias de hoje na nossa vida. Momentos de pandemia, irmãos, nos levam a, de certa forma, a nos acomodar. Né? Ah, estou longe mesmo, vamos orar, vamos cultuar só de longe. É claro que há pessoas que de fato não podem, é perigoso, né? Tem um tipo de situação que de fato, né, prudentemente a impede de estar. Mas pode haver, isso não estou dizendo especificamente da nossa igreja, mas há de fato, né, não pode ser, há de fato em todas as igrejas, né, vamos dizer assim, brasileiras e as que eu tenho tido contato com outros irmãos, que há irmãos acomodados que dizem, eu vou adorar agora só pela internet. Qualquer motivo é motivo de ficar em casa para adorar só pela internet. A comunhão com os irmãos, o prazer de estar junto com o povo de Deus, presencialmente adorando, assim como vai ser eternamente no novo céu e nova terra, já perdeu o sentido para essa pessoa. E ela precisa ser relembrada disso. Que o culto é a expressão mais sublime do nosso prazer em Deus aqui na terra e será na nova terra também. Pode falar. Pastor, o Marcelo tem um. No contexto de Apocalipse 20, tem uma narrativa da prisão de Satanás, humana, primeira ressurreição, depois tem uma narrativa que é sobre derrotado. Nessa narrativa sobre derrotado, fala que em anos ele tem uma guerra entre as nações, fala do Racode, uma grande batalha, depois fala que eles marcham sobre a terra, com a cidade ferida, depois Deus manda fogo do céu e consome. Em que contexto, como que a doutrina reformada, a teologia, vê esse texto aqui? Ok. Eu vou chegar lá. Eu vou responder mais para frente, porque eu vou chegar lá, beleza? Acho que a gente tem aí mais. Ixi, a gente já meio que estourou o tempo, né? Na verdade. Vamos ver aqui. Qualquer coisa eu termino aqui e continuo na semana que vem. Deixa eu ver aqui quanto que falta. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte. Vamos interromper por aqui, que a gente já meio que chegou no limite do nosso tempo. E na semana que vem, se Deus permitir, né, eu vou entrar nesse ponto, Marcel, e aí a gente tira essas dúvidas, tá ok? É que tem muita coisa, né? Sim, né, tem muita coisa, um assunto assim extremamente interessante, né, e importante. Então, vamos encerrar por aqui, se Deus permitir, a gente continua na semana que vem. Mas o que deve ficar para nós é aquilo que eu já mencionei, né? Um corpo restaurado, santo, sem pecado, né? A presença do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, o prazer em Deus, em estar adorando esse grandioso Deus, que é refletido no culto, que é refletido na nossa vida diária, em santidade, na nossa vida secreta para com Deus, enfim, são muitas e muitas bênçãos que a gente recebe na nova céu e nova terra. E a gente pensando mais nisso e deixando de focar as nossas mentes, o nosso coração, né, nos problemas deste mundo, né, de uma maneira especial na pandemia. Às vezes a gente fica tanto pensando na pandemia, e esquece que Deus ele tem um plano absolutamente perfeito em tudo. E ele está conduzindo até mesmo essa pandemia, que é um dos sinais de que ele de fato vai voltar, de uma maneira gloriosa, e para que a gente pense no novo céu e nova terra, e tire um pouco o nosso coração dos problemas dessa vida, ou também nos ajude a enfrentar os problemas dessa vida, as pandemias dessa vida, as aflições dessa vida,
os pecados dessa vida com um olho, né, com um olhar, né, com a nossa visão, o nosso desejo para que Jesus de fato volte e nós recebamos todas essas bênçãos de uma maneira completa. Então a gente tem que viver o nosso presente com os olhos no futuro, né, sabendo que Deus está conduzindo, conduz o passado, o presente e o futuro. E as palavras do Senhor vão se cumprir, elas são fiéis e verdadeiras. Então, se a gente tem essas grandes promessas, a gente tem o próprio Deus conosco, a gente não precisa ficar apavorado com o que acontece com o mundo. Quem fica apavorado com o que acontece no mundo são os ímpios. Nós temos uma esperança, os ímpios não têm esperança. É por isso que a gente precisa colocar os nossos olhos nesse grandioso Deus, porque todas essas bênçãos que ele nos promete reflete a sua própria glória e reflete a sua própria bondade e amor para conosco já hoje aqui. Então que nós tenhamos essa visão, esse olhar, né? Olhemos para Deus e para aquilo que Deus tem prometido, né? E enfrentemos as nossas tribulações e aflições, medos e pecados nessa vida, né? Baseados, fundamentados na graça, no amor, na misericórdia do Senhor Jesus para conosco aqui, né? Então, que Deus nos abençoe e nos dê cada dia mais entendimento da sua palavra e conforto nela, porque é ela de fato que conforta, dá sabedoria, alegra o nosso coração, restaura a nossa alma, enfim. Ok? Vamos orar, meus irmãos? E a gente encerra. Eu farei essa oração. Pai, nosso grandioso Deus, nosso Deus de amor, graça, bondade, de justiça, santidade, de ira santa, diante de todas essas coisas, ó Pai, de todas as tuas virtudes, todos os seus atributos perfeitos, nós nos colocamos e clamamos também que o Senhor continue a olhar por nós, ó Pai, a tirar do nosso coração as ansiedades dessa vida, os temores vãos dessa vida, a vaidade vã dessa vida, e olhemos, ó Pai, para Ti, para aquilo que o Senhor tem prometido para nós, que é infinitamente maior e melhor do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ó Deus. Nos ajuda, Pai, porque precisamos de Ti. Vivemos num mundo mau, ó Pai, e o mundo tende a piorar até a vinda do anticristo. Nos ajuda, Santo Deus, para que a gente permaneça fiel diante de Ti, dando testemunho do Teu nome, da Tua graça, do Teu amor, e evangelizando, ó Pai, todas as nações, para que o Senhor Jesus, assim, volte e restaure todas as coisas. Capacita a Tua igreja ao redor do mundo, capacita a nossa igreja de Jundiapeba, fortalece, ó Pai, os desanimados, os fracos, aqueles que têm sido fortalecidos, continua a fortalecer. Alegra, ó Pai, todo o Teu povo, para que possam Te adorar, Te louvar, Te agradecer, Te engrandecer com toda alegria, com toda disposição de coração. E assim, se afastando diariamente do pecado que tenazmente nos assedia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, clamamos e pedimos também, ó Pai, que o Senhor abençoe esse domingo, que é o dia do Senhor. Que o Senhor guarde o nosso coração em Ti, Pai. Nos ajuda, Pai. Tira-nos das tentações, das vãs atividades desse dia, Pai, que não glorificam Teu nome, e coloca o nosso coração em Ti. E que a adoração ao Senhor, no culto mais à noite, ó Pai, seja agradável a Ti, que o Senhor mesmo nos conduza. Para a glória e honra do Teu nome, nós te pedimos e louvamos o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Falou, pastor. Vou encerrar então aqui. Tá joia. Deus abençoe a todos aí.